Rádio Ponte Nova, ZYN 240, 89,7 MHz, 5.100 watts de potência. Entrevista. Então, agora 6h35, Wagner Gomides. Um abraço, Wagner, um prazer te receber aqui, meu camarada. Tudo de bom, né? Obrigado pelo convite, agradeço ao senhor, agradeço ao Sérgio e agradeço a todos os ouvintes que estão aqui nos acompanhando nessa manhã gostosa de sábado. Wagner Gomides, falando um pouquinho, né, da nossa Câmara, do trabalho de vocês frente à Câmara, também lógico de você, sem dúvida nenhuma, né, Wagner? Um jovem, né, na nossa política. E acho interessante que você, a política no caso seu é de família, né, Wagner? Tava vendo aqui uma pesquisa ali, né? Começou lá do vovô, né? Do vovô. Vovô foi, né? Esteve vereador aí por 4 mandatos. Na época, o mandato era de 5 anos, né? E depois meu tio, o Rubinho, esteve na Câmara também por 6 mandatos. 6 mandatos, né? E agora, eu estou lá representando a nossa família, representando o nosso povo e cuidando, pelo menos tentando cuidar da nossa cidade. Eu disse no início aqui, né, que a gente de repente pensa muito assim, que o jovem não tem muito interesse, né, na política. Você acha que isso é um pouco, tem de verdade, ou é preciso que feito um trabalho também de conscientização do jovem com relação à política, Wagner? Eu acho que de fato é verdade, Danilo, mas isso tem mudado muito e a prova disso é o crescimento da participação dos nossos jovens nos programas que a Câmara vem desenvolvendo com as escolas. E aí eu estou na coordenação da escola da Câmara desde que entrei em 2021 e de lá para cá a gente vê um número crescente de participação das crianças, dos adolescentes e também dos adultos na reunião das câmaras, e eu acho que o fruto disso é o trabalho sério que a Câmara Municipal de Ponte Nova vem desenvolvendo. Certo. E como você vê a nossa política no momento, Wagner? O momento político de Ponte Nova e, consequentemente, do Brasil, né? Você acha que tem havido um pouco mais de interesse das pessoas, de participação, né? Como você disse aí, acho que isso é uma coisa que realmente ainda falta, né? Alguma coisa falta muito, porque, né? As pessoas falam, eu não gosto de política. Mas gostando ou não, elas têm que vivenciar a política todo dia. Não tem como, né? Exatamente. Então, já que você tem que vivenciar, é melhor você viver algo que você pelo menos entenda o que está se passando. Acho que a nível federal, a bipolarização que acontece, ela é ruim para todos nós, né? Porque estava um governo e eu concordando ou não, eu tinha que torcer para dar certo. Mudou-se o governo, gostando ou não, eu também tenho que torcer para dar certo e fazer o meu papel. Não adianta eu sempre esperar do outro e não fazer a minha parte, porque senão não vamos resolver nada. E aí, mudando a nível municipal, eu acho que nós estamos aí caminhando para o fim do mandato, e aí os burburinhos com relação, principalmente a candidatura a prefeito, elas começam a crescer cada dia mais. Exato. E aí nós que estamos com o mandato, a gente é o tempo todo abordado, mas e aí, quem vem candidato a prefeito? E aí esse momento é gostoso porque começa a esquentar, né? E nomes vão surgindo e a gente vai testando para ver quem de fato representa o nosso povo. O que é a dificuldade, né? A gente parece que está vendo aí um pouco de ainda muita indecisão, né? Com relação a isso, né? Muitas indecisões, né? O pessoal está esperando, né? Que de repente possa surgir uma novidade aqui, uma outra ali, ou tentando, de repente, né? Costurar, né? Que tem muito isso, né? Os partidos. Eu acho que a população está cansada, Danilo, da forma de fazer política, até na nossa cidade. Eu acho que a gente precisa fazer política com P maiúsculo. Sem olhar favorecimento a grupo A ou grupo B. A gente precisa favorecer o povo, porque é através dele que nós estamos lá, é por ele que nós estamos lá e é para ele que a gente precisa estar lá. Então, quem vier tem que vir com a consciência de que não vai ser uma tarefa fácil, porque o orçamento de Ponte Nova, ele é enxuto e a gente só tem o orçamento que tem devido sermos macro em saúde, então a gente recebe recurso por isso. E precisa ser gestor, né? Cuidar do nosso servidor público, cuidar da nossa cidade e envolver a população
no que tange as benfeitorias para a cidade, inclusive com parcerias público-privada. Você como militante na área da educação, né? Você quando projetou, né, a sua política, você viu nisso também uma maneira de você também buscar benefícios, né, e procurar uma maior valorização, né, dos profissionais da sua área, Wagner? Com certeza, Danilo. Eu acho que não tem nenhuma ferramenta melhor do que a educação. Ela não te garante nada. Não te garante nada no sentido de, não é porque eu vou fazer um curso de graduação, pós-graduação, que eu vou de imediato conseguir algo. Mas ela te dá uma ferramenta extremamente importante para se colocar no mercado de trabalho. Então, para que eu queira viver em comunidade, em sociedade, no coletivo, eu preciso ser educado. E aí a educação em seu âmbito maior, e é por isso que eu luto todos os dias na Câmara, e é por isso que eu vou continuar lutando. A gente percebe, você é um vereador bastante atuante, né? A gente acompanha as reuniões e o que passa, né? A gente acompanha aí no geral e vê realmente a sua preocupação, né, com a nossa comunidade, com a sua população, com a nossa população. O que você, de projetos seus, né, de autoria, o que você acha aqui que aqueles que mais tocam, que mais necessários, e alguns projetos que você tem também de indicações, Wagner? Fala para os nossos amigos aí, para os ouvintes também. Danilo, eu vou te falar e vou falar para os nossos ouvintes aí do projeto que eu tenho mais orgulho de ter sido o autor, que é o projeto que institui o ensino de noções básicas de direito na escola. A sociedade que a gente tem hoje, ela entende, em sua grande maioria, que só existem direitos. E esse projeto, ele vai até a escola para ensinar noções básicas de direitos e também deveres aos nossos jovens. O objetivo desse projeto é justamente tornarmos aí os nossos cidadãos, desde cedo, cidadãos críticos e ativos da nossa sociedade, com conhecimento do que precisa fazer para se tornar um cidadão de fato ativo de Ponte Nova. Esse projeto, ele foi aprovado em 2021 e em 2022 a gente mandou recurso através de emenda impositiva para que ele fosse aplicado nesse ano de 2023. Agora, em agosto, ele começou a ser aplicado nas escolas, depois de 2 anos aí de muita luta, mas tem sido um sucesso por onde ele está passando. Então a gente espera aí que no ano que vem o município continue com esse projeto, porque apesar de ser um projeto de autoria do vereador Wagner Gomides, ele não é um projeto para mim, ele é um projeto para a cidade, né? Para que a gente tenha um futuro diferente num curto espaço de tempo. E aí a gente torce muito para que isso continue. Com relação às nossas secretarias, né? O que você destacaria? Uma ou aquela que mais seja necessário e que vocês buscam, né, através do trabalho seus na Câmara, melhoramento, Wagner? Olha, Danilo, eu acho que necessárias são todas. Algumas eu penso que são mal geridas. Mas eu vou aqui ficar falando do que tem de ruim, vou falar do que tem de bom. Correto. Eu acho que a entrada do novo secretário de obras deu um gás na nova secretaria, na nossa secretaria. Ele entendeu que Ponte Nova, pro tamanho que está, e aí juntamente com o prefeito municipal, claro, a gente precisa ter obras terceirizadas, mas que com gente que acompanha esse contrato. E aí no relatório da comissão de obras foi falado da falta de estrutura que a gente tem administrativa dentro da secretaria de obras, porque nós não temos um engenheiro para poder acompanhar essas obras. A Secretaria de Saúde é um órgão seria fundamental, né? É essencial. É por isso que a gente vê tanta obra inacabada em Ponte Nova. E a população precisa saber disso. O relatório é público, quem quiser acessar o site da Câmara, esse relatório está lá. Foi um trabalho fantástico aí dos vereadores Zé Roberto, Sérgio Ferrugem e Aninha de Fisica, comandado aí pelo Zé Roberto, presidente da comissão. E a gente precisa estruturar. A gente reformulou agora para o ano de 2025 o valor salarial do secretário, justamente para que o prefeito que entrar tenha condição de nomear secretários técnicos que fiquem à disposição e por conta única e exclusivamente do nosso município. Ponte Nova tem jeito, Danilo, e a gente precisa cuidar dela. E precisa de gás, né? Por isso que a gente, de repente, né, tem que brigar muito, né, por renovação. Você acha que a gente tem, acompanhando e vendo os trabalhos, nesse ano, por exemplo, no atual momento, né, uma Câmara que procura ser muito independente, né, velho? A nossa. Com certeza. A gente brinca lá que nós temos pautado todos os assuntos que correm em nossa cidade, trabalhado muito, né, para melhorar,
tivemos agora recentemente uma reunião com o Demutran e a Polícia Militar, levando com relação aos acidentes que a gente infelizmente tem tido na nossa cidade, e levando as demandas que o povo manda pra gente, né? A comissão formada por mim, pela vereadora Marilda e pelo vereador Guto Malta, tivemos 2 horas de uma conversa muito proveitosa, fizemos um ofício informando ao prefeito dessa conversa, de tudo que foi discutido lá e pedindo melhorias para que a população de fato seja atendida. Então, assim, a gente tem trabalhado muito em todos os sentidos. E você acha que, no caso, o nosso executivo, né, com relação aos gastos, acompanhamento do trabalho que é feito por vocês, que é de fiscalizar, né? Você acha que o executivo tem cumprido bem esse papel, acompanhamento seus aí, no caso, de verbas, ou até mesmo no geral, né, de administração geral? Então, Danilo, a gente agora está discutindo o orçamento de 2024 e estamos com um pedido na Câmara para podermos liberar um superávit aí de 52 milhões de reais. A Câmara fez a liberação para garantir o pagamento do servidor, né? Então a gente tirou um percentual desse montante e garantiu que o servidor não tenha o salário atrasado, e agora a gente precisa discutir porque temos algumas divergências de entendimento com relação a esse orçamento, e a gente precisa entender, né, tanto do prefeito municipal quanto do secretário de governo e de planejamento, o que está acontecendo, porque é dinheiro público, é dinheiro nosso e ele precisa ser bem aplicado. A segurança nas escolas é uma preocupação de todos no momento, né? Falando de escola mais uma vez, porque é a sua área também, né? Lógico, não só isso, como todo, né? Uma abrangência no geral, mas o momento das nossas escolas com segurança, e essa é uma das preocupações de vocês também, Wagner? Com certeza, Danilo. A escola sempre é uma preocupação e acho que vai ser para sempre uma preocupação de todos. A segurança, graças a Deus, ainda não tivemos nenhum evento em Ponte Nova, né, da tragédia que foi agora por último em São Paulo. Mas a gente precisa sempre estar antenado. Foi prometido que colocariam segurança na porta das escolas, mas isso não foi cumprido. Mas para além do trato direto com a violência, a gente precisa do trato com a saúde mental. Então também uma briga nossa aí, Danilo, a inclusão de psicólogos e assistentes sociais nas escolas do município. Na época daquelas tragédias recorrentes, tínhamos uma equipe com 3, depois da nossa discussão com os psicólogos e assistentes sociais na Câmara, o prefeito municipal pediu para convocar mais 3 turmas, então hoje temos 6 e mais um no Escola Municipal Reinaldo Alves Costa, que é um projeto de cívico-militar. Mas precisamos de mais, nós temos aí 25 escolas do município, mais 8 do estado e mais escolas particulares. Então, assim, a gente precisa ter em cada unidade, ou pelo menos uma a cada 2, para a gente ter condição de cuidar da saúde mental dos jovens, dos professores e dos trabalhadores que estão na escola. Falando de segurança, né? Terminal rodoviário, que é um outro setor também que o pessoal tem clamado muito, né? Por segurança. Aquilo é uma aberração, né, Danilo? Já passou da hora do município terceirizar a rodoviária nova e dar condição de trabalho a quem que de fato quer trabalhar, né? Às vezes, pela pessoa não andar de ônibus, ela acha que ela não precisa cuidar daquele espaço, mas muita gente passa ali e é um lugar insalubre, é um lugar, né, que dá medo mesmo, de fato, e a população tem toda a razão de reclamar, porque nada é feito. A gente já cansou de falar disso na Câmara Municipal e nada é feito, assim como é o novo centro lá, com as lojas antigas aí da rodoviária velha, que também a gente espera aí que sejam abertas e nada até hoje foi resolvido. Capacitação, né, de vereadores, gente, por isso que eu digo assim, que de repente uma visão das pessoas mais jovens, né, com relação à capacitação do político, do vereador. A gente, né, vocês também têm essa ideia, né, Wagner, na Câmara, tem essa preocupação. Com certeza. Não me acho melhor do que nenhum outro colega que não tem um curso de graduação, por só tê-lo. Mas acho que a capacitação, ela faz toda a diferença. Por isso a gente tem a Escola do Legislativo na Câmara, a gente promove alguns cursos, e o vereador ele precisa querer participar. Infelizmente, a gente não consegue ainda a adesão de todos os colegas nessas capacitações, mas a gente espera que tão logo a gente faça mais que isso vá aumentando e tenha aumentado. Eu acho que isso é um ponto positivo que a gente precisa destacar, para que a gente tenha de fato uma Câmara ativa no que faz, mas também ativa no que pensa.
A preocupação de vocês, né, no caso de vereadores da Câmara em si, né, com a situação, o momento de chuvas na cidade, das enchentes, do escoamento de águas nas ruas, para que evite problemas maiores, Wagner. Você acha que isso tem sido feito a contento também do nosso executivo? Não. Fiz um requerimento perguntando sobre o calendário de limpeza de bueiros na nossa cidade, justamente pensando no escoamento de água. Porque a gente sabe que começa a chover, Ponte Nova começa a alagar. Não existe isso, Daniel. Não existe o planejamento de qual bueiro será limpado dia após dia. É assim, entope, vai lá e desentope. Entope ali, vai lá e desentope. Só que isso é apagar incêndio. A gente precisa de um trabalho com planejamento, para que isso seja algo já inato, né? A gente tem que fazer isso o ano inteiro. Mas a gente pega, por exemplo, começou a chover anteontem, uma chuva mais forte, a descida da vereador João Evangelista ali da ABB, tá um caos já. E aquela pista de caminhada que foi prometida e que nunca saiu do lugar, só fez piorar aquilo ali, tá lá daquele jeito, vai piorar com as chuvas e nada está sendo feito. É uma preocupação constante, porque agora você vai fazer o que agora? Né? A entrada da Marco Jardine, a mesma coisa. Ali, agora, depois de muita briga, foi para a licitação, mas a licitação em novembro, vai executar a obra agora? Não vai. A central a mesma coisa. Ficamos um ano inteiro lá com o povo comendo terra, comendo barro, e agora em novembro vai se pensar em fazer alguma coisa? Não tem jeito. E a população que mora lá? Então, assim, eu falo que nós, enquanto políticos, antes da gente fazer qualquer coisa, a gente tem que se colocar no outro lado, no lado de quem está solicitando pra gente alguma coisa. Você tocou aí nesse caso aí da central, né? E o nosso ali também, né? Que era aquela passagem. Porque com mais um pouco ali agora vai interditar, porque já tem ali a passagem única, é para um veículo, e olhe lá ainda, né? Se cair mais um pouco não vai passar. E a ponte que foi feita do outro lado, perto do IFMG, ainda está inacabada. E o pessoal me interpela muito aqui, essa semana mesmo já foi questão aqui de perguntas. E toda vez que vê um vereador aqui, no final alguém me pergunta aí, Danilo, você perguntou e não falou, você pergunta para nós, a rua Aira Augusta Pires, é outro que é outra aberração, né, Danilo? Assim, eu não sei quando foram refazer essa rua, se pensava de fato num projeto que atendesse a dinâmica daquela rua, porque ela com muita água, ela tem muita água. Parece que agora, assim, eu tenho acompanhado de perto essa questão da Aira Augusta Pires já há bastante tempo. Quando comecei a fazer esse acompanhamento, havia um buraco na rua que os ônibus estavam quase tombando em cima das casas, e o seu Toninho, que mora lá na rua na Aira Augusta Pires, é prova disso, porque ele inclusive gentilmente cedeu a garagem dele para o pessoal guardar o material. E agora parece que vai resolver, Danilo. A conversa que a gente tem com o Saulo, que me parece ser um rapaz muito sério, comprometido, um homem de palavra, comprometido, né, com a cidade. Uma pessoa. Já está em fase de elaboração das vias de contratação, de fato, do contrato, para que a rua Aira Augusta Pires sofra uma intervenção definitiva. E a gente torce para que isso aconteça antes de começar a chover, porque aí já há 2 anos a população ali vive na terra e na poeira, com barro de chuva, enfim. Ali seria um caso agora, por exemplo, mesmo que não fosse feita uma coisa definitiva, mas que precisa de um trabalho bem elaborado para que o pessoal consiga ultrapassar esse momento agora de chuva, né? Já são 2 anos, Danilo. Quem aguenta viver naquele caos 2 anos? A população ali é até muito paciente e educada, porque se fosse em outro lugar, talvez não teria uma paciência que o povo da Aira Augusta Pires está tendo, porque de fato tem que conviver com janelas fechadas o dia todo. Imagina nesse calor. E ali tem muitos idosos naquela rua. E é imprescindível que a prefeitura faça alguma coisa lá antes ainda de começarmos a ter o período de chuvas. Wagner, são 6h54. Eu gostaria que você desse pra gente, né, um panorama, né, da Câmara, do trabalho seus aqui, porque nosso tempo já está ali, são 7 horas, importante ter que encerrar por causa do Jornal da Itatiaia. Alguma coisa que eu não tenha perguntado que você gostaria de colocar, Wagner? Danilo, eu só queria deixar claro para o nosso ouvinte que vou falar pelo Wagner, mas também pela Câmara. A gente tem trabalhado diuturnamente para tornar a nossa cidade melhor. Sem mimimi, sem politicagem, a gente precisa de fato cuidar de Ponte Nova, sem se preocupar em agradar A ou B, mas se preocupar justamente com o que é correto.
Então, e aí agora falando do vereador Wagner Gomides, eu respondo a todo mundo que me solicita algo, que sim ou que não, mas eu sempre dou o retorno. E detesto mentira, não de fato nenhum você vai me ver envolvido em coisa errada, porque eu detesto isso. E eu resolvi estar vereador, e aí contei com o apoio da população justamente para tentar fazer de nossa cidade um lugar melhor para todo mundo. Então, se em algum momento eu não estiver fazendo isso, que as pessoas tenham a liberdade de chegar, olha, eu acho que você devia por esse lado ou por esse lado, porque a gente só aprende com a crítica, crescendo todo dia, entendendo que você não sabe tudo e que você precisa de todo mundo. Então, com respeito e muito trabalho, a gente vai chegar lá. O seu futuro na política, né, Wagner? O que é que você pensa, né, futuramente? Próximo ano tá aí, eleições chegando. Quais as pretensões aí do Wagner? Danilo, a gente brinca que quem vai dizer isso é o povo, né? As pesquisas vão mostrar se de fato querem a gente novamente candidato à reeleição para vereador, se querem a gente em outro cargo. Mas o meu sentimento hoje é de continuar na Câmara, cuidando da nossa cidade de lá. Acho que eu ainda tenho muito a aprender e muito a fazer pela nossa cidade, mas estou pronto para qualquer desafio, né? Eu não fujo do problema, não. Eu tento correr para poder resolvê-lo. A participação da nossa população, né, na política, nas atuações da Câmara, você acha que é fundamental, né, Wagner? Ela é essencial. Eu adoro quando me cobram, por causa do norte, né, para vocês também, né? Com certeza. A cobrança do povo coloca a gente para frente. Porque são muitos problemas, né, Danilo? O dia inteiro são problemas, e a gente vai correndo atrás das soluções. Então a população precisa continuar cobrando, porque às vezes um problema que passou para a gente está resolvido, mas quem vive o problema às vezes não está satisfeito. Então precisa retornar com o problema para a gente tente melhorar e a pessoa tenha condição de vida melhor. Correto. 157 anos, né? Ponte Nova, né? Uma mensagem, o que você teria a dizer pro nosso público, né? Ponte Nova, quem é daqui vai saber do que eu tô falando. A gente sabe dos problemas que a gente tem, mas a gente não gosta que fala mal da nossa cidade. A gente gosta de Ponte Nova, a gente ama Ponte Nova, a gente abraça Ponte Nova, e isso precisa também ser feito na política. Se qualquer prefeito que for eleito ano que vem, ele precisa convocar o nosso povo para poder ajudar a cuidar de nossa cidade, e eu tenho certeza que o povo pontinovense está de braços abertos para poder fazer isso. Ele só precisa voltar a acreditar na política municipal, e a gente precisa trabalhar para que isso aconteça, Danilo. Não adianta ficar discutindo política a nível federal se a gente não mudar a atitude daqui. Então eu falo isso todo dia com os colegas lá na Câmara, e é nesse sentido que eu trabalho. Todo dia eu acordo pensando em que problema eu vou resolver hoje para tornar a minha cidade melhor, porque eu estou vereador como de passagem, mas cidadão eu vou ser para sempre. Muito bom. Desejar sucesso para você, né? Agradecer mais uma vez a sua presença aqui, que foi muito importante, né? Esclarecedora, e para falar um pouquinho daquilo que você também, que, né? De repente tem a vontade e que o nosso público ouvisse, né? Com relação à nossa política, né? Eu agradeço a oportunidade, Danilo, agradeço ao Sérgio, falar para o nosso povo que continuem acompanhando o trabalho da Câmara. Estamos todos empenhados em fazer o melhor pela nossa cidade, e agora 157 anos eu deixo aqui um abraço a todos os pontinovenses, porque todos fazem parte dessa história e eu ajudar a construí-la, que a gente continue fazendo dessa forma. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Danilo, um abraço a todos. Tá aí, falando conosco o vereador Wagner Gomides, aqui pro nosso ouvinte da Ponte Nova, você de Ponte Nova e da região também acompanhando aqui o nosso Alvorada Sertaneja. Ponte Nova FM, quando a gente fala, todo mundo escuta.